todos. Estamos aqui com mais uma palestra da nossa casa, do Rita de Cássia, desejando a todos um bom dia. Hoje nós vamos refletir sobre as mudanças, como as mudanças se processam, por que elas acontecem, qual é o objetivo de mudanças na nossa vida, por que nós resistimos a elas, porque é difícil às vezes mudar, e como nós podemos de alguma forma encontrar uma maneira mais pacífica de administrar e lidar com as mudanças se elas são inevitáveis. Então, antes de começarmos a nossa reflexão, vamos fazer uma prece, mesmo virtualmente, distantes da nossa casa, não estamos presencialmente lá, mas como se lá estivéssemos. Então, convido a todos para fechar os nossos olhos, pensar nos bons espíritos em Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, Jesus amigo, Espíritos bons, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, rogando, Senhor, a Tua bênção para a nossa reflexão de hoje. Te pedindo, Senhor, o apoio e o amparo nos momentos de mudança, de crise e de transformação que todos estamos passando. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Bom, então, como nós dissemos inicialmente, nós estamos hoje trazendo esse tema, já que é a semana de temas livres na nossa casa. Escolhemos então falar sobre mudanças. O que são mudanças? Mudança sempre será, segundo lá as definições do Aurélio, sair de um estado para um outro estado, ou seja, sairmos de uma condição para uma nova condição, sairmos de um momento em que nós já estamos conhecedores de todas as nuances desse momento, para entrarmos num novo momento onde a maior parte das coisas é nova. Se nós pudermos comparar, e nós vamos usar essa comparação ao longo da nossa reflexão hoje, essa pandemia trouxe para nós essa oportunidade. Nada hoje é como já foi, igual a música, né? Tudo o que foi não é mais como é hoje, né? Tudo o que foi não é mais. Hoje temos uma nova realidade, hoje temos novas posturas, novas atitudes a desenvolver e a ajustar na nossa vida. Então, mudar é isso, é sair de um lugar para ir para outro, sair de uma condição para irmos para outra. E o que está aqui nesse processo? Sair de um lugar para outro, eu preciso me movimentar. É necessário que haja movimento para que a mudança aconteça. E se nós pegarmos um conceito que os físicos e os astrofísicos gostam muito de usar, tudo no universo está em movimento. Tudo se move. Não há nada estático no universo. E aí a gente pode dizer que não há nada estático na vida, não há nada estático no nosso planeta e, consequentemente, não há nada estático na nossa própria vida. Então, movimento o tempo todo. E isso quer dizer que, se para existir mudança é necessário movimento, e se tudo está em movimento o tempo todo, estamos sujeitos à mudança constantemente. A única coisa que é imutável é a ideia de mudança. Ou seja, isso não muda. Tudo está em movimento, transformação e mudança o tempo todo. E a partir dessa reflexão, desse raciocínio,
Temos lá no Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, na pergunta 728, quando Kardec pergunta sobre a destruição, ou seja, a destruição faz parte da natureza. Destruição, dentro do nosso assunto aqui de mudança, é o quê? Acabou esse ciclo, começa um outro. É uma destruição de um padrão, de um momento, para se iniciar um novo padrão e um novo momento. Então, esse que acaba, esse que se finda, é como se ele estivesse morrendo. Então, Kardec pergunta se essas mortes, esses fins, esses encerramentos de ciclo fazem parte da natureza. E os espíritos dizem que sim, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos, porque o que chamamos de destruição não passa de uma transformação. Então nós estamos falando de mudança. Mudança não é morte, não é fim, ela é transformação, é passar de um estado para outro. Agora é claro que nessa passagem para um novo estado, coisas que existiam, que eram a pessoa que eu era, vai deixando determinados aspectos para trás para novos estados, novas ideias, novos pensamentos se instalarem. E na pergunta 728A, tem uma frase muito preciosa aqui que diz o seguinte: a parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Ou seja, tudo vai se transformando, tudo vai se modificando, mas existe uma parte nossa essencial, que é o nosso espírito. Esse nunca morre, ele só vai evoluindo, ampliando a sua capacidade de entendimento, ampliando a sua capacidade de ter consciência sobre si e sobre tudo que o cerca, e isso é evoluir, e isso é se transformar. Então esse princípio se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Então todas as mudanças que chegam para nós, sejam elas boas, positivas, sejam elas dolorosas, às vezes são mudanças na nossa condição física, somos acometidos por doenças, temos perdas, às vezes perdas de entes queridos, temos perdas financeiras, temos perdas de trabalho. Todas essas que são mais dolorosas não deixam de ser metamorfoses diversas pelas quais passamos. Tudo isso provoca mudança. Alguém que passa por um período longo de uma doença mais difícil, dificilmente ao término desse processo é a mesma pessoa daquela que quando o processo se iniciou. Ela passou por metamorfoses, ela passou por mudanças e, via de regra, ela se tornou uma pessoa melhor, com uma compreensão melhor da vida, mesmo que tenha sido à custa de dor, de lágrima e de sofrimento. O sofrimento tem essa função de nos tornar sempre melhores. Mais adiante aqui no próprio Livro dos Espíritos, voltando um pouco na ordem das perguntas, mas dentro do nosso raciocínio, prosseguindo no raciocínio, a pergunta 132, que é básica e clássica aqui em reflexão de muitas questões na doutrina espírita, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E os espíritos dizem que a encarnação tem o fim de fazê-los chegar à perfeição, ou seja, nascemos, vivemos, passamos por muitas vidas
com o objetivo de nos tornarmos melhores, cada vez melhores. Essa é a função do estarmos aqui encarnados. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, os espíritos dizem que para que a gente passe por para que a gente chegue a esse ser melhor que nós já podemos ser, essas metamorfoses são necessárias, vicissitudes são necessárias que a gente experiencie. E o que são vicissitudes? São alternâncias de vida, momentos alternados. Num dia nós temos o claro e o escuro, temos o dia e a noite. No dia temos algumas atividades, à noite temos outras ou às vezes nenhuma, e vamos percebendo dinâmicas e movimentos diferentes em cada momento. As vicissitudes, as alternâncias, são necessárias para que nós nos tornemos pessoas melhores. Porque qual é o processo que acontece? Diante de um novo desafio, eu me sinto convidado, eu sou impelido a encontrar uma saída, uma solução. Isso desenvolve a minha capacidade de inteligência, e quanto mais eu evoluo em inteligência, mais eu posso compreender a vida, e a mim mesmo, e as minhas relações. E nisso eu me torno uma pessoa melhor. Seguindo adiante, na pergunta 783, deixa eu pegar aqui, no Livro dos Espíritos, 783, Kardec pergunta: segue sempre em marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Nós estamos progredindo progressivamente, constantemente e lentamente, humanidade e a gente, indivíduos que somos? E os espíritos dizem o seguinte: há progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Ou seja, nós estamos passando por pequenas circunstâncias diariamente que vão nos fazendo mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Às vezes resistimos e não mudamos, muito embora a vida esteja nos convidando a isso. Isso faz parte da vida de todos nós. É a lei de progresso atuando constante e lentamente. Mas existem períodos na humanidade, na história da humanidade, que Deus coloca de tempos a tempos um abalo físico ou moral que transforma a humanidade mais rapidamente. Se a gente pegar essa definição e trouxermos para a nossa vida pessoal, individual, também acontece o mesmo. Determinados períodos da nossa vida, onde as crises maiores acontecem, elas têm essa função de nos fazer evoluir, progredir, mudar mais rapidamente. Então temos o progresso normal do dia a dia, regular e sempre, e temos momentos específicos onde somos submetidos a circunstâncias mais, vamos dizer assim, contundentes, que nos fazem progredir mais rapidamente. Essa pandemia, pegando aqui o exemplo novamente, foi um evento mundial, todos ficamos submetidos à mesma questão, todos no mundo, e fomos forçados a nos reinventar e a nos adaptarmos a essa nova circunstância. Isso é um momento mais crítico de aprendizado, mais contundente. E o resultado disso é progresso mais rápido, progresso sendo feito de uma forma mais acelerada. Muito bem.
Na pergunta 740 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, a respeito dos flagelos, que está aqui dentro da lei de destruição. Flagelos são aquelas circunstâncias da natureza que trazem, às vezes, grandes catástrofes, grandes prejuízos financeiros e mortes, etc. Bem ou mal, a gente poderia dizer que o coronavírus não deixa de ser um flagelo destruidor nesse momento. Então, Kardec pergunta se esses flagelos são também provas morais para o homem, porque coloca todo o ser humano a lidar com as mais aflitivas necessidades. E os espíritos respondem o seguinte: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Então temos aqui um roteiro precioso para o entendimento de momentos de crise, de momentos de mudança e de transformação. Eles têm um objetivo, eles têm uma função, que não é só nos tornar desesperados, preocupados, às vezes desalentados ou até em estados de desespero extremo. Não é essa a função de momentos críticos, de momentos onde somos convidados a mudanças mais drásticas, mais contundentes. Eles têm três objetivos ou três funções principais. Exercitar a inteligência. Se a gente pegar o exemplo da pandemia agora, quantos pesquisadores, cientistas estão nesse momento buscando a solução de uma vacina para o vírus? Isso é desenvolvimento de inteligência. Isso pensando nesse escalão. Se nós, na nossa vida, tivemos que nos adaptar a novas circunstâncias na nossa rotina, deixar alguma atitude para adotar uma outra, porque agora é um novo momento. Isso é desenvolvimento da nossa inteligência. Encontrar saídas, encontrar novas soluções para uma questão nova que surge. Isso é desenvolvimento, isso é exercício de inteligência. E toda vez que exercitamos a nossa inteligência, estamos nos tornando pessoas melhores. Sempre. Não existe uma outra possibilidade para exercício de inteligência. Sempre nos tornamos melhores. Demonstrar paciência e resignação diante da vontade de Deus. Não podemos fazer nada com a chegada do vírus. Nós tivemos que aprender a conviver com essa nova situação. Então tivemos que aprender a ter paciência, e aí tivemos a oportunidade de avaliar o quanto temos de paciência e o quanto ainda não temos, e de resignação. Resignação é a aceitação do coração, como dizem os espíritos lá no Evangelho. Então, o quanto somos capazes de, diante do novo, eu convencer, aceitar no meu coração essa nova situação e aprender a encontrar saídas e soluções para que eu fique minimamente confortável nesse novo. E, por último, manifestar sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo. Se eu estou nesse momento difícil, me sentindo com medo, inseguro, cheio de incertezas e dúvidas, o outro também está. Então, o que eu posso fazer de útil, de positivo para o outro?
se nós não somos dominados pelo egoísmo, como dizem os espíritos aqui nessa resposta, nós naturalmente vamos ter um movimento, fazer um movimento na direção de auxiliar aqueles que também estão necessitados nesse momento. A nossa casa fez vários movimentos de auxílio aos necessitados durante a pandemia e continua fazendo. Então, encontrar saídas e alternativas diante da circunstância nova que se apresenta é sempre sinal de que estamos desejando aprender das experiências que se apresentam para nós. E por que será que é tão difícil mudar? Quando nós observamos a nós mesmos, percebemos atitudes nossas que não gostamos, mas que ainda não conseguimos mudar tanto quanto gostaríamos. E o que torna tão difícil essa mudança? Por que é difícil mudar? O nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, aprendeu aí ao longo dos muitos milênios de evolução, dentro de todos os reinos da natureza, de que gasto de energia daquela, além da que estamos acostumados a consumir nos nossos movimentos, andar, caminhar, pensar, estudar, tudo, comer, toda a nossa rotina diária, gastamos uma quantidade de energia. Se nós ultrapassamos essa quantidade regular, o cérebro acende um sinal dizendo que nós estamos consumindo mais energia do que o costume. E quando esse sinal acende, o cérebro cria estratégias para fazer com que a gente volte para aquele conhecido gasto de energia. Vamos pegar um exemplo bastante conhecido de todos nós. Um livro, uma página de uma complexidade na linguagem muito difícil de aprender, de entender. Nós vamos precisar prestar mais atenção, nós talvez precisemos de um dicionário, vai dar mais trabalho compreender aquele texto. Então, isso despende mais energia no cérebro. Então, imediatamente, qual é a estratégia que o cérebro encontra para nos desviar e nos tirar desse excessivo gasto de energia? A gente vai ficando com sono. Então, é assim que o nosso sistema está construído para evitar que a gente gaste energia. E mudar um padrão, mudar um comportamento, mudar uma maneira de pensar, às vezes pode ser até para uma maneira mais leve, mas isso, para o nosso cérebro, é gasto de energia. E quando há gasto de energia, é do nosso sistema que pede para a gente desistir, que pede para a gente tentar mais tarde, deixa para depois. Então entramos em vários mecanismos para sairmos do processo de mudança. Às vezes nos acomodamos, gostamos de ficar naquele lugar conhecido e não queremos sair dali, podemos ficar rígidos nesse lugar. Tem gente que não gosta de mudança, aliás, conheço muito poucas pessoas que gostam de mudança. Medo do novo é um outro aspecto. O quanto me apavora o novo. Então é melhor ficar no conhecido mesmo que ele não seja muito bom. Dificuldade de sair da inércia. Aquele primeiro passo para fazer a mudança. Como ele é difícil de ser dado, aí a gente adia, a gente procrastina, deixa para depois. Tudo isso são mecanismos que a nossa mente vai criando para que a gente permaneça no mesmo lugar. Só que existem aquela lista de benefícios que nós mencionamos anteriormente em relação à mudança. Mudar é bom, mudar é benéfico, mudar nos torna melhores. Então nós vamos precisar enfrentar essa primeira resistência, termos aquela paciência, e aquela resiliência, aquela persistência em nos mantermos no caminho
de olhar para o novo com bons olhos, com uma atitude positiva, com uma atitude de que bom que vou poder descobrir coisas melhores a meu respeito com essa novidade, com essa coisa diferente que está acontecendo na minha vida agora. Então, como é que a gente pode fazer esse processo de aprender a conviver com o novo, aprender a acolher a mudança como algo benéfico e positivo na nossa vida? Existem, assim, são quatro afirmações, 4 verbos preciosos que o professor Hermógenes, alguns devem conhecer, já desencarnado, introduziu métodos de yoga no Brasil. Ele tinha 4 verbos muito interessantes dentro do novo, do que me chega. Eu aceito, eu entrego, eu confio e eu agradeço. Então são essas 4 atitudes preciosas que nós vamos aprendendo a desenvolver diante de situações novas. Eu aceito o que é e como é. Muitas vezes nós resistimos ao que nos acontece, principalmente se vem com dor, com sofrimento. Se nós pudéssemos escolher, logicamente, não seria aquela a nossa escolha. Mas se não temos como mudar, não temos nenhuma condição de ser, que a circunstância mude ou seja diferente, ou seja de acordo com o que eu acho que deveria ser, aceitação é uma boa atitude. Eu aceito o que é, como é. Eu não brigo com o que me acontece. Porque quanto de energia eu gasto para brigar é a energia que eu vou precisar para me adaptar. Melhor ficar no lado positivo da energia. Eu entrego a Deus todo o curso disso que está chegando. Eu entrego a Deus todos os bons resultados que virão dessa circunstância. Eu confio que o resultado sempre será melhor, sempre será crescimento, a mudança sempre virá para melhor. E eu agradeço estar aqui agora com essa possibilidade de aprendizado, de crescimento, de transformação. Então são 4 atitudes preciosas: aceito, entrego, confio e agradeço. E para encerrarmos aqui a nossa reflexão, eu gostaria de ler uma frase para nos estimular nesse processo de mudança, de olhar para o novo, de acolher o novo com bons olhos e um bom coração. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço se localizam a liberdade e o poder de mudar nossa resposta. Nessas escolhas se encontram o nosso crescimento e a nossa felicidade. Ou seja, aconteceu o novo, chegou a pandemia, mudou tudo. Como que eu reajo a isso? Eu reajo imediatamente? Fico com medo, fico com incertezas, com dúvidas, fico apavorado? Muitas possibilidades de reação. Mas se eu der um tempo antes de reagir, para permitir um mergulho para a compreensão mais profunda dos benefícios que essa nova situação pode trazer, eu dou um tempo entre o estímulo e a resposta, que é o que essa frase está dizendo aqui para nós. Porque nesse espaço, nesse intervalo, está a liberdade e o poder de mudar a nossa resposta. E nessas novas escolhas, nessa nova resposta que eu posso dar, está o nosso crescimento e a nossa felicidade.
porque vamos percebendo que somos capazes de responder positivamente a estímulos que não são tão positivos assim. E quando nos percebemos com essa habilidade, ficamos muito felizes conosco mesmos. Então fica para nós essa reflexão de possibilidade de acolher o novo, a mudança, o diferente, como possibilidade de crescimento, de aperfeiçoamento e de nos tornarmos sempre mais, de nos tornarmos sempre melhores. E a gente roga então aos Espíritos que nos abençoem neste momento, que tragam forças, coragem, disciplina, persistência para nós irmos vencendo os obstáculos diariamente, um após o outro, com a bênção e a proteção de Deus nosso Pai. Muito obrigada a todos, tenham um bom dia.